Fala galera, a gente tá aqui no primeiro episódio do nosso Revisão 10 Estrelas. Gente, olha só, esse videocast ele veio pra fazer todo mundo golear o Enem. Então assim, se a gente vai trazer o título ou não, a gente torce, mas a gente não sabe. Mas que vocês vão voar no Enem, isso eu tenho certeza que vocês vão. Por quê? Porque a gente veio aqui nessa mega revisão pra quê? Para te dar as táticas e os dribles que você vai precisar. E como é que a gente fez isso? Trabalhando muito. A gente pegou os 5 últimos anos de Enem. A gente olhou mais de 900 questões. E a gente olhou simplesmente tudo que a prova cobrou. Tudo, tudo. Isso tudo para quê? Para treinar você. Para você chegar aqui, nosso campeão, independente de qualquer outro resultado, você vai estar lá. E eu queria falar o seguinte, que para começar aqui, vamos começar pesado, vamos começar forte. Eu trouxe 2 pessoas queridíssimas aqui, tá? Vai ser muito difícil controlar um deles, que é mais difícil, tá? Não precisa nem dizer. Vocês vão me dizer que é mais difícil. Eu vou começar pelo mais tranquilo, queria apresentar para vocês. Caio Zanvettor veio aqui como professor de Química e ele vai dar todas as dicas necessárias. Fala, Caio, bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Estou entusiasmadíssimo. Já viram que eu sou mais tranquilo, com certeza. Começou por mim. Então a gente vai bater um papo bacana. Já conheço vocês aí das aulinhas de aprofundamento de terça. Já batemos um papo na sexta noite, naquele horário delícia, de 8 às 10. E alguma aulinha gravada pro YouTube, algum Instagramzinho que já passou por aí. E 1h30 pra gente bater um papo? 2, 3? Bater o papo, não, a gente tá aqui para falar tudo que cai em natureza. O que a pessoa precisa saber. Ela vai sair daqui com uma cura espiritual. Não vai ser uma revisão, vai ser uma cura. Esse tipo uma benção, né? É isso. Benção, perfeito. A pessoa vai saber o que estudar. E agora ele, que a gente ficou na dúvida se chamava ou não pelo nível de trabalho que ele dá para gravar, confirmado aí nas próximas temporadas de séries famosíssimas, Rubens Oda, representando a biologia. Odinha, bem-vindo. Professor, estamos aqui pra gente poder fazer o melhor pelo time, né, professor? Porque já são 25 anos aí jogando peladas nos mais diversos campos de várzea por esse Brasil. Já preparamos pra tudo, já preparamos pra FUVEST, pra UERJ, antiga UFRJ, fui banca da UFRJ, da Unirio. Mas hoje em dia, já não sou mais aquele ponto de lança, mas de qualquer forma, tô jogando nesse time que me orgulha muito, que é o Descomplica, e que vai trazer aqui pra você goleada. A gente vai ganhar Libertadores, vai ganhar Mundial e Copa do Mundo, tudo, porque você vai mandar muito bem no Enem. Ciência da natureza vai ser o ponto forte dessa galera. Eu tenho certeza, professor Cláudio Hans. Então eu tô aqui pra poder contribuir com o time e com a equipe. Eu fiquei um pouco preocupado com o que aconteceu com a voz do Oda. Aqui é assim, entendeu? A gente vai entrar no personagem. É ao a gente entra vivo. no personagem, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso. E eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente vai começar logo com umas dicas, assim, super assertivas. Então, pra isso, o que eu quero falar pra quem tá vendo e ouvindo a gente? É o seguinte. Os próximos 10 minutos, eu vou pedir pro Caio desvendar o que cai em química. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar 1 minuto. A gente tem 1 minuto aqui. Eu vou te dar 1 minuto pra você pegar papel, caneta, alguma coisa pra anotar. Porque o que ele vai falar é o que costuma cair. E ele prometeu não enrolar. Isso é mole. Ele prometeu não enrolar. E o nosso desafio qual é, Caio? Em 10 minutos você vai ter que falar o que cai, explicar um pouquinho e controlar o Oda para deixar você falar 10 minutos. Vamos lá. Será que dá? Lembrando que ele tá com o microfone só Tá dele. combinado? É. E ele fala a hora que Mas ele dá quiser. pra cortar, A não dá? produção vai fechar o Dá pra cortar o microfone. Dodo, dá pra cortar o Dodo. Dá pra cortar? Dá pra cortar? Microfone, produção? Faz Então isso tá comigo tranquilo. não, vai não. Faz isso comigo não. Então tá garantido. Mas ó, 10 minutos, não, um minutinho tá suave. Pra você salvar o teu ano. Que isso? Beleza? Salvar o teu ano. Então posso Sem chamar? erro. Posso chamar? Você tá Não. pronto? Eu tô prontíssimo. Tá Nasci aquecido? Pronto. Nasci pronto. Então vambora. Aquecido e alongado. Então, olha só, vamos chamar o nosso primeiro quadro. A gente tá chamando ele de Mestre da Área. Toca aí, que isso? É muita tecnologia. Que isso, hein? Senhor Descomplica abriu a mão. Ficou lindo! Vamos começar o Mestre da Área. E agora vamos lá. Caio, nesse primeiro minutinho, eu gostaria muito que você falasse pra gente. O que cai em química? 1 minuto. Vai. Pode ser 30 segundos, tá valendo? Pode ser 30 segundos. Mole pra não ter erro, ó. Química geral, química inorgânica, química orgânica e físico-química. Acabou. Gabarito. Produção, para aí. É porque gabarito. Isso eu falaria, olha. Eu senti a enrolação aí. Eu fico imaginando aquela pessoa que
que no segundo ano, no terceiro bimestre, estava somando 7,5 em química. Ouvindo que cai química geral, orgânica. Só o geral já quebra no nome, Só né? o geral, Química geral, o que é isso? Eu parei. Aí termina com físico-química. Não, você tá brincando com a gente. Ainda roubou um pouco da otária. Não. Não, Vamos dar um mapa melhor. vamos dar uma esmiuçada. Isso, aí Galera, sim. ó, agora de verdade, tá? De verdade. Preparou o papel, né? Preparou Vai. a caneta. Vamos lá. Química geral. O nome já diz, né? Química geral. Mas tu vai estudar tudo de química geral agora faltando 2 meses pra dentro? Tu não vai fazer isso. Né? Então, onde que tu vai focar? Aspectos macroscópicos, que é aquela química que tu consegue ver, sacou? O Enem, ele é uma prova que gosta de cobrar coisas que tu consegue ver. Breaking Bad. Pode ser. Cristal, Não era exatamente essa cristal. coisa que eu queria ver. Mas é aquilo, por exemplo, assim, transformações de estado físico. Tu vê, Vê. né? Tu toma banho, então tu vê a água evaporando, depois tu vai no espelho e tu vê a água que condensou ali, tá embaçada. Então, ó, aspectos macroscópicos, separação de mistura. Mole. Mole de estudar, beleza? Cai todo ano. É contextualizado, porque eu posso falar de separação de mistura pro cara que tá catando feijão, né? Separando o feijão bom do ruim. Mas eu posso falar de separação de mistura pro cara que tá separando petróleo, sacou? O cara que tá pegando gasolina, querosene. Então, esse pra mim, de química geral, fechou aí. Perfeito? Quando a gente dá um passo adiante pra inorgânica, vamos lá, inorgânica também é uma área grande, mas tu vai na boa, certo? Tu vai... Jogador experiente não corre, né? Quem corre é a bola. Então, o que o cara vai fazer? Lá dentro de inorgânica, não tem como tu ir pra prova do Enem se tu não souber as funções, beleza? Então, pô, ácido, base, sal e óxidos, tu tem que saber. Mas, pô, Caio, eu tenho que saber dar o nome de tudo? Cara, não. O Enem, ele não tem como característica ser uma prova que vai ficar te cobrando o nome, sacou? Tem vestibulares por aí que tudo que tu vai fazer, o cara quer que tu saiba o nome da parada. No Enem, não. No Enem, ele costuma te dar já esses nomezinhos. É óbvio, né? Se você for pegar num histórico grande, tu vai achar alguma outra questãozinha que o cara te pedia pra tu saber o nome. Mas não é a pegada. Agora, reconhecer a função, não tem como tu não saber. E reaçõezinhas. Reaçãozinha mole, né? Não tô nem falando de ciclo de Krebs, não. Mas é fácil também. Não é. Pra mim, É porque tem uma frase que você guarda os principais intermediários. Não sei se vai ser censurado, mas é assim, surucucu... Não, se liga. Produção, calma aí. Produção, se liga. prepara o corte, vai. Olha só, se liga. Surucucu fumando maconha e oxalá. Se liga, cítrico, surucucu succínico, fumando fumárico, maconha malho, coxalá, oxalacético. São os principais do ciclo de Krebs. Mas olha só, não tô fazendo apologia. Por favor, sem apologia, tá ligado? A parada é só pra você guardar os intermediários do ciclo Não, de perfeito. Aí, Tá valendo. ajudou. Eu gostaria de dizer que a gente tem um roteiro Será que teve o e pi? que isso claramente não estava no roteiro e que me deu uma dúvida. Essa seria a única frase possível pra gente simplificar o ciclo de Krebs? É o desafio. Mandem mais frases pra exemplificar o ciclo de Krebs sem Pronto. usar drogas lícitas ou ilícitas. Então vamos É lançar melhor o assim, primeiro melhor desafio. Pelo amor de Deus, isso não é um desafio, isso é um pedido de ajuda. Arrumem uma frase melhor pra gente gravar o ciclo de Krebs, que eu quero voltar a falar com o Caio, mas eu fiquei preocupado agora. Pode repetir a frase que a gente vai melhorar? Ó, se liga. Surucucu fumando. Oxalá. Se liga, cítrico. Surucucu, succínico. Fumando, fumário. Málico. Oxalá, oxalacé. Melhorou. Assim não teve a palavra feia. Não precisa nem de edição, não precisa nem de edição. Valeu, Já tá produção, valendo. foi mal. Tá, eu vou pedir muito apoio de vocês pra gente ter uma frase melhor. E vamos voltar pro Não, Caio, mas que tá eu tava... perfeito. Paramos então na parte das reaçõezinhas, né? Foi. Cara, reação não tem jeito. São infinitas reações. E aí você vai perceber que não é pra você decorar as reações. Não é pra você, caraca, ficar igual um maluco tentando fazer todas as reações da vida, não. É pra tu meio que se ligar que sempre tem a maldadezinha do tipo, tu vai meio que no sentimento, sacou? Os alunos ficam bolados quando eu falo isso. Pô, mas tu não tá sentindo que tem que fazer isso? É porque, cara, muitas vezes a reação é simplesmente assim, olha, tu tem, obviamente, reagentes e tu tem, obviamente, produtos. Mas o que é uma reação? É quando tu pega os reagentes, quebra eles e reorganiza pra formar produtos, beleza? Então, muitas vezes, a reação do Enem, ela não quer que você saiba na teoria, até porque eles aparecem com umas reações que eu nunca vi na vida, sacou? Não é uma reação do tipo assim, que ele vai te dar um nome e fala assim, se vira aí. Não. O Enem tem muito uma mania dele achar que ele pode te ensinar algo durante a prova. Eu não sei se na área de humanas, por exemplo, Aí, é Caio, assim. eu lembro que em reação tem a parada de macho. Tem a que parada de ajuda. macho. Aí, Tem a parada é de uma macho. dica. Macho. Como é que é essa É a parada parada macho, do balanceamento.
Aí. O que é o macho do balanceamento, né? Que isso, hein? Tu tem metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Então, quando tu for fazer o balanceamento, tu segue essa ordenzinha que vai funcionar. Belezão? Tranquilo? Então, fechamos ali a parte de reaçõezinhas. Não posso deixar de falar. E aí eu acho que o Oda vai falar isso, mas na vez dele eu roubo um pouquinho do tempo dele também. Quando a gente fala de química inorgânica e química geral, fica meio que no meio do caminho uma química ambiental, sacou? Que às vezes a gente não sabe muito bem onde encaixar, tal, mas funciona bem. De modo geral, você pode entender a química ambiental como um setor separado. E aí, obviamente, o que eu quero que você estude de química ambiental? Bom, efeito estufa. Né? Acho que a galera de geografia deve falar de efeito estufa, falar de aquecimento global, deve falar de chuva ácida, talvez num contexto de urbanização, não sei. Eu meio que falo isso. Eu não sei se eu tô falando certo ou não, mas... Sabe o que eu falo de chuva ácida? Eu falo assim, áreas de chuva ácida, um grande exemplo são áreas industriais. Isso. Certo? Então chutei certo. Aí eu vou lá e falo assim, por exemplo, o Vargas, ele fundou a CSN. E acho fundamental você lembrar disso, porque carbono, enxofre e nitrogênio estão muito associados à chuva ácida. Perfeito. Então eu lanço logo a Que CSN. coisa linda. Essa é braba, gostei. Essa eu vou roubar pra mim. Vargas fundou aqui, a CSN. Roubar pra mim. Carbono, Perfeito. enxofre e nitrogênio. Perfeito. Eu ainda vou, né? Ainda gera queima, adiciona O2, aí Então é isso. óxido, Porque a partir de metal é óxido Porque ácido. gera anidridos, óxidos. Aqui, só tem isso. craque. Só tem craque. Exatamente. Então, assim, quando a gente falou assim, tu tem que saber reações, mas, pô, tu não tem que saber todas agora. Chuva ácida vale muito a pena saber. O Enem, dificilmente, acho que ele vai te pedir pra tu fazer a reação, mas se você entender isso, você dominar isso, você se sentir confortável com isso, acho que o grande lance é esse, né? Você saber que você tá dominando aquele assunto, sacou? E aí, quando você vai fazer, tu fica mais tranquilo. Beleza? Até pelo que você falou, né, Caio? São exemplos, às vezes, muito, muito fora do comum. Assim, ninguém nunca viu aquilo, aí Pois o é. Enem traz. E aí dá um desespero, porque o aluno nunca viu. Mas ele não precisa conhecer, Não né, pra precisa. responder. Eu nunca vi, né? Então, aparece muita coisa ali que eu nunca vi. Aí o aluno fala assim, Caio, como é que faz isso? Eu falo, não sei, deixa eu ver, deixa eu ler como é que é. E aí tu vai vendo que dá pra rolar. Se a gente for pra parte de orgânica, cara, orgânica, tu vai ver que tem composto orgânico em metade da prova do Enem. Provavelmente tem orgânica lá na biologia, se bobear, o pessoal enfia orgânica até na matemática. Só que assim, o que tu vai estudar de orgânica? Orgânica a gente demora aí 2, 3 meses pra ensinar. Então tu não vai estudar tudo, né? Até porque tu não precisa saber tudo. Agora, as reações, é isso. Vai cair reação orgânica? Vai, muito. Vai cair reação que você sabe? Cara, tem algumas que eu quero que você saiba, e essa sim eu vou botar um asteriscozinho aqui. Você precisa conhecer pelo nome algumas. Vou te dar aqui, ó. Esterificação, que é quando você produz ésteres, ok? São compostos aromáticos, normalmente é aquilo que dá cheiro. Sabe quando faz uma balinha de morango e fala assim, tem um aromatizante artificial. Esse cara aí é o éster. Foi tema do Enem ano passado, caiu uma questãozinha de aroma. E tem biologia aí também nesse Tem biologia. negócio. Tem biologia. Saponificação, esse aí tu precisa saber pra ontem. Fala assim, Caio, eu nunca ouvi saponificação, então anota aí no braço mesmo, se não tiver lugar. E quando sair daqui, tu vai falar assim, caraca, saponificação. O que é? É a reação que tu vai produzir sabão, beleza? Então tu vai pegar gordura, né? E pode ser qualquer tipo de gordura, qualquer tipo de óleo. Faz uma reaçãozinha com hidróxido de sódio, pum, sabão. Fechou? E transesterificação, que é a produção de biodiesel, né? Então até uma reaçãozinha parecida, porque tu usa também ali um triglicerídeo da galera de biologia, né? A galera gosta de usar uns nomes difíceis. Eles botam a culpa na gente, mas eles usam os nomes mais difíceis, né? Então a gente tem uma gordurinha ali, beleza? Faz uma reação entre éster e álcool para produzir um outro éster e um outro álcool. Fechou? Esse novo éster que a gente produz, ele é o biodiesel que a gente usa como combustível. Certo? Show. E aí, falta um tópicozinho só, temos tempo? Físico-química. Ó, físico-química, perfeito? Galera, a físico-química, vamos lá, é a parte mais matemática, mais pesada do Enem. Na parte de química, né? É onde tu tem formulazinha, tu mexe com unidades. Então, assim, o que eu gostaria que você focasse muito? Soluções, eu acho que é muito bom você saber soluções. Por quê? Porque vai ter questão de estequiometria que o cara vai enfiar uma solução no meio. Vai ter uma questão lá de separação de mistura que o cara vai enfiar a solução no meio. Então, as unidades, eu acho bem bacana saber, beleza? Tirando a parte de soluções, bacana, termo, beleza? Que é quando envolve calor. Então, você vai ver questões do Enem envolvendo termo com a biologia, por exemplo. O cara vai falar lá da combustão da glicose, sei lá. E aí vai envolver uma energiazinha ali, sacou? E a partezinha de equilíbrio, tá? Só que a partezinha de equilíbrio, pô, fala assim, caraca, Caio, mas equilíbrio? Aqui no meu cronograma do Descomplica, a gente demorou 1 mês estudando, né? Pra eu estudar isso, não. Tu vai pelo menos saber
a essência do equilíbrio, sacou? Aquele conceitozinho inicial de, pô, que tem que ser uma reação reversível, tem que saber montar a constantezinha, que é produto sobre reagente. Tirando isso, só o filé. Foi. Fui. Falar com a produção aqui, o Caio arrasou, ele bateu o tempo, tá certinho. Professor, Oi, tá errado. por quê? Tá errado. Como é que o cara diz o que vai cair em química e não fala a regra de 3, cara? Não fala a regra de... Todo mundo sabe que química é só a regra de 3. Você vai ali, ó, regra de 3, acabou. Só. Não vai cair regra de 3. É que eu não posso te dar munição pra você me usar. Eu sabia que já vinha. Eu não posso botar a bola na área. Tu Vai já tá ter na área. Se eu regra de derrubar, vai três, ser cara. pênalti. Pô, Não Vai vai ser ser você que vai puxar, né? Não vai ser eu. Eu tava O esperando. cara já tá na área. Ele tá só assim, ó. Ele tá só assim. Eu tava esperando. Quando ele ia falar assim, regra de 3, eu ia gritar, gol! Mas não falou, cara. Ah, não. Pô. Então a gente vai ter que rever esse resultado aí. Vamos pedir o VAR. aqui, Pede né, VAR. Chama o VAR. Das dicas do Caio. Só queria falar com a produção. Produção, a gente tinha uma surpresa aqui que a gente ia jogar uma questão por Caio. Como é que você resolve uma questão em áudio? Vai ter, produção? Vamos fazer aqui na hora. Ele vai lendo e a gente vai falando. Coisa Ah, é? linda. Assim que eu gosto. Então, Vambora. então, vamos lá. Onde será que ela vem? Vem no tablet? Posso dar meu tablet pra ele? Caio, eu vou puxar uma questão aqui agora, obviamente do Enem, recente. Como é que se explica isso em áudio? Ah, isso é mole. Isso é mole. Desafio, vai. Vamos Vamos lá. ver. E questãozinha 2021. Vou ler o enunciado primeiro pra galera, obviamente, contextualizar, né? Vai. Temos assim, gente, ó. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. O Enem já começa, às vezes, a assustar o cara aqui, né? Porque o cara lê força eletromotriz e ele fala, ai meu Deus, o que é isso? Não sei, não lembro e tal. E aí já começa a desistir, então não desiste. Aí ele te dá uma tabelinha, né? Ele fala lá que tem relógio, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto e notebook. Beleza? E ele fala qual é a faixa de força eletromotriz. O que é isso, Caio? Cara, sinônimo de DDP, sinônimo de delta E, sacou? É a voltagenzinha que tu vai ter no equipamento para ele funcionar. Aí a pergunta vem logo abaixo, ele fala assim, ó, considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas. Nessa hora a galera da física chega até a arrepia, né? Falou associação em série de pilha. Então, pô, tem um quesinho de física ali, mas a gente vai meio que dar uma ignorada neles, beleza? E ele fala assim, ó, nas condições padrões, conforme as semi-equações de redução apresentada. Ele vai te dar 2 semi-reações, ok? As 2 reações que ele deu são reações de redução e ele te dá o valor do potencial de cada um. A pergunta dele é a seguinte, olha, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? Cara, pergunta que você... Talvez a gente nunca tenha esse feito em casa, mas que é plausível, assim, pro teu dia a dia. Tipo, tu compra um brinquedo pra tua filha, pro teu filho. Aí tu vai ver lá, o carrinho precisa de 6 pilhas. Aí tu fica bolado, tu fala, caraca, precisa de 6 pilhas. Por que precisa de 6 pilhas? Porque, cara, essa é a energia que ele precisa. E aqui, ele tá me dizendo o seguinte, olha, eu vou construir uma pilha e eu vou associar ela, né, 3 delas em série. Então isso eu acho que muita gente errou, porque a galera tem mania de pular o enunciado, do tipo assim, o Enem tá contando historinha. E aí Então, pra resolver, o que tu ia fazer? Tu ia pegar as 2 equaçõezinhas que ele deu, maior potencial menos o menor, ponto. Quando tu fez o maior menos o menor, tu já tem a DDP da pilha. Por exemplo, a pilha que a gente usa hoje em dia tem 1.5 volts, sacou? É como se eu tivesse pego lá quem tá reduzindo e quem tá oxidando, fiz a DDP e deu 1.5. No caso da questão aqui, como o valor que ele dava era assim, ó, 0,54 positivo e a outra era menos 3.05 volts. Então tu ia pegar o maior menos o menor, ou seja, mais 0,54 menos 3,05. Fazendo essa continha, tu ia chegar em algo em torno de 3,59, beleza? Como ele vai associar 3 em série, tu tem ali mais ou menos 10,6, 10,7, 10,8. Ah, Caio, mas eu não preciso saber exato o valor. Cara, tu não precisa. O Enem, ele é vacilão com a gente, ele dá uns números zoados pra gente. Em compensação, ele alivia na resposta, sacou? Tu não precisa ficar fazendo a continha na íntegra, assim, na vírgula. Então, quando você somasse as 3 pilhas, tu ia ver que o valor ia dar lá por volta de 10,7, 10,8. Olhou para a tabelinha 10,7, 10,8, carrinho de controle remoto, gabarito, letra D. Mole. Que beleza, hein? Coisa linda. Agora, eu nessa questão ia meter 3 pilhas, notebook, morreu, tá fora. Não, Ué, mas não é celular, tá de sacanagem. Nunca usei uma pilha para ligar. Relógio, nunca vi um relógio com pilha. Mas faz sentido isso? Pô, faz sentido, faz sentido. Sabe por quê? O Enem é uma prova contextualizada, que ele visa trazer o teu dia a dia. Ele é muito vacilão em vários aspectos, mas ele não vacila muito nesse quesito, pelo menos na parte da química, de te mostrar coisas que não são verdade. Sacou? Do tipo, considere um elefante com massa desprezível.
Na química não rola muito isso. Sacou? Então faz sentido o que eu falei. Faz sentido. Perfeito. 3 pilhas, notebook, não faz o menor sentido. Menor sentido. O menor sentido. Menor. Não dá. Que é isso? E acho que tem muita gente pensando assim, mas onde é que eu pego essas informações, né? Tipo, ô Caio, eu gostei disso aí, você falou várias paradas, mas, produção, onde é que os alunos conseguem esses dados que a gente tem? Vocês falaram aí das 900 questões, eu queria ter acesso a isso. Eu tô aqui com a pessoa que vai liberar o acesso para vocês. Ela tá me acenando positivamente com a cabeça. Ela falou o seguinte, aqui na descrição, você terá acesso ao nosso e-book, em que você vai ter todos esses resultados que a gente fez, várias análises e muito mais coisas. Ou seja, esse e-book com os top conteúdos, ele está disponível para todo mundo. É só clicar aqui no link da descrição que a gente vai chegar lá, vocês vão ter acesso a isso tudo e vão estudar de maneira focada com aquilo que cai. Por isso são top conteúdos, certo? E agora, Caio, a gente passou bem, até o Oda ficou tranquilo, hein? Só mandou uma regra de treino, ele tá comportado. O microfone tá cortado, mas tá só. Vocês que não sabem, tá cortado há 6 minutos o microfone dele. Produção, vamos abrir o microfone dele de novo aí, por favor. Voltei! Voltou! Ele tava gritando aqui, gente, há 6 minutos. Voltamos, e agora? Agora, vamos fazer o mesmo exercício com biologia, olha. Opa! Tu não vai me enrolar não, né? Opa. Falar que Caio que é vivo, que eu vou ficar bolado. Biologia é estudo da vida. Só isso. Estudo da vida. Acabou. É vida, Caio. É vida. Mas, eu tô aqui mostrando pra você o quê? Que o Descomplica fez um trabalho. Tá ligado? Igual no jogo, tem as estatísticas. Número de escanteio, chutes a gol, falta, cartão amarelo, cartão vermelho. A estatística da biologia, vou pegar aqui o cartãozinho, que não me deixa mentir. Ecologia, seres vivos, genética, citologia, anato e fisiologia. Então são os 5 temas que mais caíram. Às vezes até pode surpreender, mas se a gente está falando isso, é porque isso foi de fato que caiu mais com maior frequência nos 5 últimos Enems, beleza? Os dados não mentem, né? Não mentem. O bom nunca. da exata é isso aí. Pode repetir, só porque eu acho que pode ter gente que não anotou. Vamos lá, então agora Vai. eu vou falar com calma, hein? Ecologia, seres vivos, genética, citologia, anatomia e fisiologia. Que isso. São os que mais caem. Eu me senti na coletiva do Tite, escalando a seleção, convocando. Caraca, hein? Assuntos Pedro! convocados. Pedro, menino Tá Pedro. aí. Opa, que maravilha. Pedro, Everton Ribeiro, Gabigol. Arrascaeta, quase que a Arrascaeta vai, tu viu? Ah, o Tite tinha que chamar. É, tinha que chamar. Vamos embora. Ai, Deus. Odinha, você mandou aí. Agora, vamos dar uma esmiuçada igual o Caio fez? Perfeito. Vamos lá. O primeiro que você falou, ecologia. Então, eu acho até muito legal. Eu peguei a fichinha aqui, gente. Até porque a gente tem uma ideia, a gente sempre fala, né? Aquelas coisas que aparecem, a gente sempre revisa. Mas, por outro lado, a gente está pegando a estatística. E a estatística mostra que os 2 temas principais foram impactos ambientais, cadeias alimentares e teias tróficas, tá? De ecologia. Cara, impacto ambiental, isso não surpreende ninguém. Ninguém. E eu sempre gosto de falar para os alunos que ser malandro também é fazer um pouco disso. Quando você estuda superaquecimento global, buraco da camada de ozônio, eutrofização, chuva ácida, cara, você está garantindo ali que você está estudando temas que caem tanto em geografia, quanto em biologia, quanto em química, né? Então, sem dúvida, as questões podem cobrar aí diferentes até áreas do conhecimento, né, envolvendo a parte de impactos ambientais. Então, é muito, muito, muito importante. Eu normalmente falo que se não tiver uma questãozinha disso, eu rasgo o diploma, né? Porque sempre vai ter. E aí, às vezes, mas não caiu em natureza, mas você vai na parte de humanos, tem uma questão, sei lá, de petróleo, de impacto de alguma outra. Então, essa parte de impactos você tem que revisar porque é importante demais mesmo. E cadeia alimentar, para dar uma dica aí para o aluno que está assistindo, cara, vamos lá. O que mais cai de cadeia alimentar? Tem a basezinha que você aprende desde o ensino fundamental, que é a plantinha produtora autotrófica. Aí vem o herbívoro, que é o consumidor primário, depois o consumidor secundário, e a cadeia sempre termina com os decompositores, fungos e bactérias, que reciclam a matéria. Gostou da voz? Ó, que beleza. Excelente. É da tia Teteia lá do Fundamental. Mas o que cai mesmo, gente, o que é importante saber é comportamento da matéria, da energia e dos poluentes. Então, sendo pragmático, energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar, sempre. Então, sempre vai diminuir. Mais energia está onde? No produtor, sempre. Matéria obedece a um ciclo,
onde o produtor transforma a matéria inorgânica em orgânica e o decompositor faz o contrário, transforma a orgânica em inorgânica. E, já fazendo ali também a interface com a parte de poluição, poluentes não biodegradáveis, metais pesados agrotóxicos, se acumulam ao longo da cadeia. Então, o que o aluno tem que fazer, assim, é guardar que energia e poluentes são contrários. A energia diminui ao longo da cadeia alimentar e o poluente sempre vai aumentar ao longo da cadeia alimentar. Entendeu? Isso. Então, isso é para ecologia. Ainda tem mais coisa. Isso. Acho que eu tenho que acelerar aqui a explicação, né, não, professor? É porque senão a produção corta o nosso microfone. Então vamos lá. Então vou tentar acelerar. Seres vivos, o que a gente aposta, né? Vírus e viroses, tá? Então, a gente teve aí a pandemia, que dá vontade até de esquecer, né? Mas de qualquer forma, saber, né, que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, são vírus de DNA ou RNA, não tem célula, estão no limite do ser vivo e da matéria bruta. E a parte que eu sei que faz todo mundo suar, que é botânica. Mas o Enem gosta de uma botânicazinha, beleza? Então, a briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, é importante guardar. Genética, gente, genética. Primeira lei de Mendel e casos especiais, bem como engenharia genética. Primeira lei do Mendel. Do Mendel. O que é ali essa primeira lei? Só o cruzamento do azão-azinho com azão-azinho, sabe? Aquela coisa assim mais suave, mais tranquila. Uma interpretaçãozinha de um heredograma, isso. E engenharia genética, gente, porque isso aí é o futuro, a biotecnologia, os transgênicos, a clonagem, o exame de DNA, as vacinas, né, de DNA e de RNA. Então, essa parte da tecnologia aplicada na biologia também é importante demais. Em citologia, que também é uma parte um pouquinho mais complicada, respiração celular, membrana e organelas. Faz aí aquela listinha das principais organelas: ribossomo, síntese de proteína, complexo Golgiense, armazena em pacote secreta, mitocôndria. Pensei que tu não ia falar. Agora pensei que tu não ia falar mitocôndria. Já tava aqui, ó. A mitocôndria sempre aparece com a respiração celular, não é isso? Então tem que guardar essa parte aí, faz essa listinha que eu acho que é uma dica boa. E em anatomia e fisiologia, os dados não mentem, porque a anatomia e fisiologia é gigante. Mas o que mais apareceu nos últimos 5 anos foi a parte de excreção e de digestão, tá? Então, excreção, funcionamento dos rins, principais excretas, amônia, ureia, ácido úrico. Indigestão também é uma decorebinha meio que maldita, mas guardar a principal enzima da boca, do estômago, do intestino, como é que elas trabalham, isso aí também. Então a gente fez uma lista bem grande, aí o dever de casa tá bom o pessoal se debruçar nisso, com uma maior chance então de acertar essas questões no Enemzinho que tá chegando. Até porque nessa fase o pessoal está muito focado em, eu vou estudar, eu quero... Tem uma energia final ali e muitas vezes a pessoa não sabe onde focar e acaba botando energia onde não deve. Perfeito. Então, assim, vocês botaram uma lista, eu acho que o comportamento que a gente espera de vocês, gente, é até que você separe aquilo que você já sabe do que você não sabe. Lembrando que essa lista não é para você necessariamente estudar tudo. Cara, o Caio foi lá e me deu 10 tópicos. Cara, 7 eu tô tranquilo. Vou olhar os outros 3. Ou não, 5 eu tô bem, 5 não, mas pelo menos eu sei quais 5 eu vou focar. Pô, o Oda me deu mais 10, 12, sei lá quantas dicas. Eu vou pegar aquilo que eu preciso melhorar ou não, porque a gente tá falando dos top conteúdos. Oda, você achou que não ia ter que fazer uma questãozinha em áudio? É lógico que vai. Vamos lá, é o desafio. Vou passar pra você agora aqui uma questãozinha. Oda, arrasa. É na surpresa, hein, gente? É Passa no talento. a bola, hein? Pelé. É no talento. Vamos lá a questão. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão. Putz, já fiz isso, cozinheira. Já fiz também. Identifiquei, empatia. Tem que botar a batata cozida. Essa barata. Botou? Que isso. É isso aí, Caio. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Já fiz isso. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas como? Por o quê? Foi mágica? É magia? Não, não é magia, é tecnologia. É ciência, galera, ciência. Gente, se você botou ali, o feijão tá cheio de sal, botou ali a batatinha, o sal vai sair do feijão e vai para a batatinha. Ou seja, ele vai de onde tem mais sal para onde tem menos sal. Você acha que a batata tá gastando energia? Tá gastando energia ATP para puxar esse sal? A batata tá morta, morreu, não tá gastando energia.
Então, qual é o tipo de transporte que fica paradinho, entra e sai, paradinho? É o transporte passivo. Fica a dica. Passivo para soluto, difusão. Passivo para água, solvente, osmose. Por isso que eu sempre falo na minha aula, osmose é água, osmose é água, osmose é água, osmose é água, osmose é água. Isso é para você aprender por... Osmose. Difusão. Eu vou dar um tapa no Caio. Não Alô, tem água galera aqui. do áudio. Um tapa na cara do Caio, tá merecendo. Eu falei, osmose é água, osmose é água, osmose é água. É pra aprender por difusão. Boa, Cláudio. Boa. Por quê? A água seria eu jogar o copo d'água na cara dele, porque osmose é água. Produção, tem água aí? Tem água? Pode molhar o estúdio? Não tava no roteiro, não tava no não. roteiro. Mas olha só, Cláudio Hansen, imagina se a gente pudesse aprender por difusão. Ai, que susto. Imagina. Mas se a gente pudesse jogar água na cara do Caio. Aprender por difusão, você na véspera do Enem ia fazer o quê? Ia encostar no teu amigo inteligente. Que aí a informação ia do inteligente pro burro, por osmose, assim, ó. E difusão, osmose não. Joga água na minha cara! Olha lá. Joga água na minha cara! Então, gente, olha só. A gente, brinquei, mas a batata, ela tá absorvendo sal passivamente. Não é água, é soluto, então é difusão, tá bom? A única letra que tem difusão é a letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração e é um transporte de soluto. Que Beleza? isso, Coisa Ada. linda. Boa. Arrasou. Ele não era a mão, né? Dá o tablete. Ele Vou te queria o dar, tablet, vou eu te dar. apertei a mão. ali. Vamos Tá tudo agora, tá? A produção falou que agora vai começar uma outra dinâmica, é isso mesmo? Gente, olha só, preparem porque essa promete. Preparem os prints pra vocês marcarem eles, porque a gente adora printar a pessoa passando vergonha. Mas Tá dá bom? pra printar no podcast também, no áudio? Claro que dá, porque aqui Dá? é videocast. Ah, rapaz, entendi. Você pode mandar o áudio, mas você pode recortar o vídeo. Agora, vamos lá. Quer ver? Vai aparecer na tela. Vamos começar agora o nosso Palavra Impedida. Que isso? Aí, produção, o timing foi perfeito, hein? Transabec. Ó, Palavra Impedida. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu vou selecionar um conceito ligado aos top conteúdos de Biologia e Química. E dependendo do tema sorteado, o professor ele vai ser desafiado a explicar o assunto. Só que sem usar as palavras impedidas. Que é isso? Cada professor vai ter 2 minutos para explicar o conteúdo criativamente e chutar essa bola pro gol. Garantindo que você aí em casa entenda o conceito de top conteúdo que vai dar jogo no Enem. Ou seja, tem que explicar. Tem 2 minutos. E não pode usar uma seleção de palavras. Eu vou começar com o Caio. Palavras. Uma seleção. Gente, eles não sabem quais são as palavras. Ó, eu vou olhar aqui, deixa eu ver. Caio, vou torcer pra... Eita. Não tem como ser bom pro Caio, tá? Não tem como ser bom pro Caio. Vamos lá. Primeiro ele vai sortear qual é o assunto. A gente realmente não sabe qual é. Vai. Se não puder falar a regra de 3, já era. Já era. Acabou aqui. Esquece. Já Eu que vou. leio, não, leio tu pra Pode ficar ler, um suspense. Um suspense. É. Vamos lá. Ai, Uma meu música de Deus. suspense aí. Essa é a música de suspense. O repertório tá bom. Pilhas na eletroquímica. Olha. E o que será que ele não vai poder falar Pilha. de Palavra pilhas proibida, em pilha. eletroquímica? Que susto. Eu peguei o de biologia e ia falar, deu ruim, produção. Você não vai poder falar redução. Também não vai poder falar pilha. Também não vai poder falar potencial. Dá pra fechar a câmera nele? Porque as reações estão ótimas. Também não pode falar oxidação, Não, aí tu tá inventando já. reação e elétrons. Fecha nele, câmera. Fecha nele. Isso é um meme pronto. Calma aí. Não pode redução, oxidação. potencial, pilha, oxidação, reação e elétron. Eu vou deixar na sua frente para você ler e lembrar o que não pode. Eu vou botar aqui, ó, Eu já o esqueci. Tá. Tá ali toda. Ó. Reação. Ixi. Ó, parei, zerei. Vou deixar aqui o cronômetro para você. Ó. São 2 minutos. São 2 minutos. Quando você estiver pronto, eu dou iniciar. Isso é sacanagem, mas vai, vambora. Eu queria deixar o protesto Quem aqui. foi que fez isso aí, hein? A galera do marketing não sabe redução, oxidação. Não é possível. Pra zoar. É. Pô. Vocês pesquisaram. Como zoar um professor de química. Botou assim, né? Viu lá o nosso material. Qual a palavra que mais se repete? Vamos tirar essas. Vai. Beleza. Ó, vou começar em 1, 2, 3 e... Valendo! Queridos, vamos imaginar o seguinte. Vou explicar pra vocês, tá? Você tem um processo, e nesse processo existe uma transferência de uma partículazinha negativa de uma substância para outra. Daí fechou, tá bem? Tá bem. Beleza?
Então, existem substâncias que gostam de transferir essa partículazinha negativa, ou seja, de jogar essa partículazinha negativa. Existem algumas outras que gostam de receber, perfeito? E aí, olha que coisa linda, né? A partir de algum momento, a gente percebeu que isso acontecia, certo? E aí, alguém teve a brilhante ideia, Alessandro Volta, por isso que a gente chama de volts. E aí, o cara falou o seguinte, tá rolando um processo onde tá existindo essa transferência. E se eu fizer esse processo de maneira que eu consiga aproveitar essa partículazinha que está passando ali para acender uma lâmpada, para... Volta, acho que não acendia a lâmpada não, mas enfim, para gerar energia, ok? Então ele falou, pô, dá para fazer. E aí eu vou aproveitar essa energia para ligar algum equipamento, enfim, para fazer algum processo rolar. E aí a ideia de pilha vem daí. Ih, Pô, não. caraca, Perdeu. Eu vou continuar, vou continuar. 1-0 pra mim. Esqueci que não podia. Putz, 1-0. tá. Então a ideia de sobrepor coisas vem daí. Battery. Né? Battery vem daí, certo? E aí, resumindo agora, né? Então, esse processo, né? Essa sobreposição de coisas, ela precisa ser uma coisa espontânea. No final das contas, você quer gerar energia, você não quer ter trabalho, né? Então, precisa ser algo espontâneo, beleza? Quando você leva essa interpretação toda para o lado mais matemático, o que acontece? As questões, normalmente, elas te dão duas... Não pode essa, né? Não. Não pode essa. Ela te dá duas coisinhas escritas assim, que tem uma coisinha aqui, uma setinha e uma coisinha ali. Isso. E aí aparece um valor ali, tá? Um númerozinho, que até a unidade é volts, e muitas vezes o que a questão pede que você faça é que você calcule a DDP dessa tua battery. Isso. Okay? E aí o que você faz? Você pega o maior númerozinho que tá ali, que eu não posso falar qual é, e subtrai do menor númerozinho que tá ali. E aí você chega na tua DDP, perfeito. É ser linda, feliz. show de bola. Ó, Que 2 minutos. isso, 2 minutinhos. Foi bom, foi bom. Vamos seguir o desafio agora? Cara, Vamos seguir o desafio. toda vez que ele fala DDP, eu penso em Detetive do Prédio Azul. Não sei porquê. Não sei porquê, mas é sério mesmo. Ele já tinha falado antes, falou de novo, eu tô Detetive do Prédio Azul. Mas eu sei que é DPA. Eu tenho que sortear agora, né? Vamos lá sortear esse negócio aqui. Mandar um beijo a eles, foram nossos alunos. Vamos lá. Toma aí, vai lá. Toma aí, Vamos eu não quero ver. ver esse troço não. É o desafio. Reação, vai lá. Música de suspense. Isso é música de outra coisa, Cláudio. Acho que não é bem suspense não, mas beleza. Vamos lá, a produção ela vai fechar de novo o microfone do Oda. Vai ter que ser por libras agora. Espera um pouquinho. Gestos proibidos. Espera um pouquinho, porque ele vai ter que falar de relações alimentares. E Beleza. quais serão as palavras proibidas de Oda ao falar de relações alimentares? O tema foi bom, hein, Oda? O tema foi bom. Bom. Você não pode falar de seres, nem de reino, nem de organismo, nem nível trófico. Beleza. Fechou? Eu vou zerar aqui, o Oda tem Eu tenho que ficar 2 olhando esse troço também, minutos. 1, 2, 3 e valendo! As relações alimentares, né? A gente comentou que é um dos temas que mais cai no Enem, mais quentes pro Enem. A gente está falando de cadeias alimentares, teias tróficas e pirâmides ecológicas. Não apareceu nada ainda ali. Qual é a diferença, gente? A cadeia alimentar, ela é linear. Linear. Ela começa com um autotrófico. Não falei a palavra. Não. Um autotrófico. Alguém que produz o seu próprio alimento, através da fotossíntese ou quimiossíntese. Pode ser, por exemplo, uma alga, pode ser uma cianobactéria, pode ser uma plantinha. Depois dali vem o herbívoro, né? Então vem ali o boizinho, o cafanhotinho, que é o consumidor primário. Depois vem o consumidor secundário, etc. Até chegar no decompositor, no fungo e bactéria. Aí, produção mandou mal, tirou a palavra ali que não está afetando em nada a explicação. Tá de boa. Cadeia alimentar... E a produção ficou triste bolada. comigo, Levou pro coração. Ficou bolado. Mas então, ó, a cadeia alimentar, ela rolou assim, de boa, chegou no decompositor e eu já tinha dado a dica para vocês que a energia sempre diminui, não é isso? A matéria sempre se recicla e os poluentes não biodegradáveis se acumulam ao longo da cadeia, sofrendo uma biomagnificação ou magnificação trófica. E aí você pergunta, pô, fechou? Qual é a diferença da cadeia para a teia? É que na teia, gente, você tem vários produtores, vários consumidores primários, vários consumidores secundários. E o mesmo ser, ele pode assumir várias classificações, ocupando diferentes níveis alimentares, que eu não tô bobo, eu tô de olho ali na palavra que eu não posso falar. Então, por exemplo, Hansen, o que você almoçou hoje? Vamos explanar. Hoje eu almocei uma lasanha. Uma lasanha, de quê? Queijo.
queijo, ó. Então o Hansen, ele comeu a lasanha, em si a massa, que é feita principalmente de trigo, foi consumidor primário, e ele comeu queijo, que é do leite que veio da vaquinha, ali ele foi consumidor secundário. Então hoje o Hansen já fez parte de uma teia trófica. Hansen, quem é que está te comendo neste momento? Alguma bactéria? Bactéria, piolinho, não pense em besteira. Ou seja, tá fazendo parte da teia trófica também. E para a gente poder fechar, as pirâmides ecológicas representam número, energia ou biomassa. Dessas três, gente, a única que não pode ser invertida, adivinha qual é? A única que sempre a base da pirâmide é maior e vai diminuindo ao longo dessa pirâmide. É a pirâmide de energia. A de número pode ter formatos diversos. A de biomassa pode ser invertida no oceano, porque o fitoplâncton tem biomassa menor do que o zooplâncton em áreas muito produtivas do oceano. A única que não pode ser invertida é a pirâmide de energia. Ganhei! Agora, aliviaram, hein? Agora, aliviaram. Eu ia falar Foi o mais seguinte, difícil hein? também. Tem uma preferência realmente aí, vamos denunciar a produção, porque pegaram o assunto pilha e proibiram pilha. É sacanagem. É sacanagem. Proibir pilha no assunto. Explica pilha. Relações alimentares. Não pode relações e não pode alimentos. Não pode. Tinha que ser assim. Aí sim. É. Mas a gente passou bem pela palavra impedida e agora eu quero começar uma nova etapa. Vocês vão ficar emocionados. Sempre tem uma surpresa aqui. Produção, prepara porque agora chegou a central da aprovação. Olha ali. Que isso! Vamos à central da aprovação. Vou explicar para vocês o que ela vai ser, tá? Olha, pra gente vencer essa partida, né, a gente exige dois elementos principais. É o quê? O domínio do campo e a bola na rede. O que isso quer dizer? Que depois de aprender a se posicionar com os top conteúdos, está na hora de conhecer o quê? As jogadas de sucesso dos nossos craques. Os alunos do Descomplica, e é por isso que está na hora de chamar um dos nossos veteranos diretamente da central da aprovação. Vamos ver o que um aluno já aprovado vai dar de estratégia. Porque uma coisa é conhecer o esquema, concorda? Estamos de 4-3-3, 4-5-2, isso é uma coisa. Outra é pegar a manha de saber que a gente vai jogar mais pelo meio, mais pela ponta, tocando mais rápido, lança. São coisas diferentes. Treino é treino, jogo é jogo. É isso. Vamos ver o que vai vir. Produção, tá tudo certo aí? O que será que nossa surpresa veterana trouxe pra gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Ritter, do Instagram Gabi na Med, Gabi com 2 Is, e eu tô aqui diretamente na Central de Aprovados Descomplica pra te contar as táticas e dribles que eu usei pra passar no Enem depois de 4 chutes a gol, porque foram 4 anos tentando. Sou aluna do Descomplica desde 2016, conheci o Descomplica em 2015, em 2016 virei aluna de fato e me considero até hoje, mesmo já estando no 4º semestre de medicina, continuo às vezes olhando alguns conteúdos, às vezes me dá uma saudadezinha e eu assisto as aulas, sim, sou essa pessoa. E eu vim aqui, peraí, deixa eu só acessar meu ponto, o meu plano de jogo para passar no Enem, o meu plano de jogo para passar no Enem foi treinar, como qualquer outro jogador, como qualquer outro atleta, porque acho que é o que a gente é também. O meu plano foi treinar, simular muita prova, e não só isso, mas corrigir também. Para mim, mais importante do que treinar era conseguir corrigir e reconhecer onde estavam os meus pontos fortes e onde estavam os meus pontos fracos. Os fracos eu aprimorava, porque eu entendi que para passar em medicina eu precisava ter além dos meus pontos fortes, e os fortes eu tentava manter. E como dica final, eu trago para vocês, além de corrigirem os simulados, fazerem simulados e corrigirem eles, porque isso é muito importante, mas acho que mais importante do que isso é cuidar da saúde mental de vocês, porque vocês precisam estar bem consigo mesmos para fazer a prova, porque é uma prova que a gente sabe que é cansativa, que é desgastante, que exige muito da gente. Então, assim, nessa reta final, a minha dica para vocês é: comam bem, durmam bem, isso é muito importante. Façam exercícios físicos, nem que seja uma caminhada ao ar livre. Enfim, façam coisas que façam bem pra vocês, além de estudar. Isso é tão importante quanto fazer simulados. É isso, desejo uma boa prova pra vocês. Um beijo, bons estudos. A Gabi, ela é uma aluna muito querida aqui, porque ela sempre foi muito ativa, muito presente, e ela é uma grande estudante. Gabi, um beijo pra você, obrigado pelo vídeo. E agora eu vou pedir pro Odd e pro Caio comentarem. Tem 2 pontos ali que a Gabi trouxe, né, pra gente comentar rápido. E o Caio já tinha puxado. Treino é treino, jogo é jogo. Mas qual é a importância do treino pro jogo, Caio? Olha, vou te dizer o seguinte. Vou aproveitar e já falar da regra de 3 de uma vez pra gente acabar com esse climão. Que é o seguinte. Muita gente vai fazer questão de química, por exemplo,
E a prova é um pouco assustadora mesmo, porque tem enunciado grande, tem número feio. A prova do Enem, eu costumo falar que a formatação dela é meio hostil, sacou? Tipo, é tudo preto e branco, tudo meio amontoado, assim, enfim. E aí o que acontece? Quando você faz um exercício usando o nosso materialzinho de apoio bonitinho, coloridinho, é uma coisa. Quando tu pega aquela prova pra fazer toda feiona, sem espaço pra tu fazer, sem tempo pra tu fazer, principalmente tempo, né? Você começa a perceber como é que as coisas andam. Então, por exemplo, vai ter questão de química, que você vai ver lá que tem os números feios, e que você não precisa trabalhar com aqueles números, sacou? E aí, por que eu acho importante da pessoa tentar simular o mais próximo da realidade? Porque se você não faz esse exercício de simular, sabe como é que o cara resolve conta? Ele pega o celular e faz a conta, sacou? Então ele pega lá um 329,2 sobre 18,7. Pô, difícil. Mas o Enem não quer que você faça essa conta. O Enem, ele quer que você tenha habilidade suficiente para perceber até onde você precisa fazer, sacou? Até onde você pode arredondar. Então, ter essa percepção, primeiro, você só tem quando você começa a treinar, sacou? É desconfortável. É desconfortável. Porque às vezes o aluno se engana, ele fala assim, caraca, eu tenho muita coisa para estudar, então eu vou fazer isso aqui rapidinho no celular. Mas tu tá se enganando, sacou? Porque tu tá ganhando um tempo ali que lá na frente vai te faltar, cara. Porque tu economizou na hora de... Onde tu tinha que evoluir, tu economizou. Sacou? Então, às vezes, tu estudou um tópico a mais, mas tu deixou uma habilidade toda pra trás por conta disso. E aí, essa simulação, eu acho que te dá essa vivência, assim, de você, cara, se forçar a fazer aquilo. Ah, Caio, não conseguia. Aí, beleza. Aí você vai pedir ajuda e a gente vai falar, pô, por que aqui tu não simplificou, aqui tu não cortou, aqui tu não fez assim, assado? Acho que, levando pra área de química, essa é uma boa maneira, objetiva mesmo, de você meter a mão, tá? E, enfim, e treinar, sacou? Fechou? Beleza. E Odinha, a Gabi falou muito bem, e ela tentou medicina há mó tempão, e ela fez 4 anos, e ela falou de saúde, né? Saúde mental, o corpo funcionar bem. Na tua experiência, Oda, você já viu muita coisa que a pessoa estava indo bem no estudo, mas outros aspectos como esse pegaram ela aí? Muito, né? Então, aqui, né, sabe muito bem, aqui não Descomplica, a gente às vezes faz café da manhã com os alunos, troca uma ideia com eles, e assim, sempre que a gente tem essa possibilidade de conversar com os alunos, a gente vê que às vezes o mental, ele é tão preocupante, ou às vezes até mais preocupante do que a preparação propriamente dita, em química, biologia. Acho que até mais, sabia? Pois é. Até mais. Então, ter esse equilíbrio, gente, eu tava falando esses dias com os meus alunos, assim, cara, tenta ter a ciência de que você tem no seu ombro uma parada meio de desenho animado, sabe? Sempre um anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Sempre vai estar aquele diabinho falando, você não vai conseguir, a universidade pública não é pra você, sabe? Você é pobre, e vai estar falando um monte de asneira no teu ouvido. Você tem que arrumar uma forma de silenciar esse monstro e deixar do outro lado, aí sim, um anjinho falar que, cara, não é isso, você está se dedicando, você está correndo atrás, você pode transformar a sua vida. Então, nesse momento, acho que é muito importante você procurar a tua rede de apoio, né? Procura aqueles que te suportam, aqueles que vão te jogar para cima. Todos esses que te deixam para baixo, não, esquece isso. Então, busca os amigos, os familiares que te apoiam. Tenta descansar, né, Hansen? Cara, descanso é fundamental, sabe? Então, tem que treinar intenso, mas tem que relaxar profundo. Porque na hora da prova, tua mente tem que estar tranquila, você tem que estar confiante de que você fez seu melhor. E pelo fato de você ter feito seu melhor, tem de tudo para que dê certo. Porque se você tiver aquela desconfiança, aquela insegurança, a probabilidade, né, de você não render tudo aquilo que você poderia render acaba sendo muito grande. Que é isso. E agora que a gente passou por essa análise da nossa central de aprovações, eu vou puxar agora um novo bloco, hein? Vou puxar um novo bloco e ele se chama Esquema Tático. Nesse momento, Caio e Oda, vocês vão ser técnicos, tá bom? Lá vem. Técnicos, e a gente vai estar tipo numa coletiva. Sentou na mesa, aquele ambiente que você não sabe qual pergunta vai chegar para você. O que a gente quer nesse momento? A dica da Gabi, ela foi um pontapé para a gente começar a pegar vocês na posição ali do técnico, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazendo uma pergunta para cada, para que os alunos entrem em campo com a estratégia muito, muito bem alinhada. Caio, eu vou começar com você, tá bom? Perfeito. A pergunta é simples. Qual é o melhor caminho para fazer a prova em relação às questões de química?
Tem alguma coisa, alguma tática, algum segredo? Tem. Eu acho que nesse momento, você precisa ter, nesse momento, desde agora, assim, você precisa ter a serenidade de entender as regras do jogo, né? É literalmente você jogar de acordo com as regras. Então, assim, tu vai fazer mais ou menos, em média, 15 questões no Enem, beleza? Cara, questões de conta, por exemplo, vão te consumir muito tempo, naturalmente. Então, essas, eu acho que você obrigatoriamente deveria deixar mais pro final, sacou? A não ser que tu bateu o olho ali, tu viu que é uma parada muito, muito dentro da sua realidade, aí beleza, tu faz, resolve. Agora, deixa pro final. Tu não vai deixar em branco, mas tu vai fazer se tiver tempo. Porque provavelmente elas serão as questões mais erradas, sacou? Então provavelmente elas terão um peso menor. As questões que eu acho que você precisa fazer muito, em química a gente tem alguns assuntos que são muito assim, cara, tu leu o enunciado, leu as alternativas e tu vai responder. Ou tu sabe ou tu não sabe, sacou? E acho que você precisa ter maturidade pra isso um pouco. Então, caiu um assunto relativamente de boa ali, um assunto que é meio que conceito. Tipo, a gente no começo falou assim, sobre transformações de estado físico, sobre aspectos macroscópicos. Tu caiu uma questãozinha dessa, separação de mistura, por exemplo. Cara, separação de mistura não tem erro. Tu já fez café na vida, então é a filtração. Sacou? Tu já catou um feijão, então é a catação. Tu usou um ímã, separação magnética. Então, questõezinhas nesse naipe, você vai fazer o mais rápido possível, porque vai ser ali, ó. Leu, pum, marcou. E aí tu vai selecionando assim, das 15, vamos supor, tu fez. E aí tu marcou uma, duas ou três que tem uma continha a mais e tal. E aí essa tu vai deixar pro final. Porque aí depois tu volta, quando tiver tempo, que aí tu já vai ter um controle maior, né? Do tipo, caraca, ainda tenho muito tempo pra fazer, beleza. Aí tu sabe a calma que tu tem que fazer. Aí os atalhos ali já vão estar um pouquinho mais esclarecidos. Acho que é uma boa estratégia. Eu faria dessa forma. Que isso. E vou passar a mesma pergunta então pro Odinha. Odinha, qual é o segredo pra gente fazer as questões de biologia? Bom, então, eu só vou corroborar aqui com as coisas que o Caio falou, porque afinal de contas, gente, não esqueçam da maldita ou bendita TRI. É isso. Né? Então, pensando na TRI, você tem que acertar as questões fáceis. Simples assim. As fáceis você tem que acertar. Identificou a questão, separação de mistura é fácil, mata logo ela. Tem uma questão direta de biologia, que a resposta é mitocôndria, que o Caio gosta, né? Mitocôndria, já vai lá e pei, mitocôndria. Então, você já tem que estar, né, uma vez que você treinou, né, preparado para olhar aquela questão muito grande, muito complexa, pular, faz a marcaçãozinha do lado, né? Cria aí a sua técnica para você poder voltar para essa questão. E aquelas que são mais diretas, cara, garante que você faça essa questão, porque a pior coisa que pode acontecer, é chegar no fim da prova, falta tempo, tem que chutar 15 Direto questões. no cartão, às vezes. Imagina. A pessoa nem leu. Nem leu. Chutou e aí no acaba cartão. chutando, questão fácil, perde ponto ali pra caramba na TRI chutando as fáceis. Então garanta as fáceis, mande bem nas médias e vamos torcer para acertar uma ou outra difícil. É isso. Então é identificar essas questões e já matar de forma direta. E isso tu identifica com treino, né? A gente falou do treino antes, cara. Tu não vai ter essa maturidade de saber até onde tu marcar, assim, tipo, pulei tais questões. Tu não vai gravar as questões que tu pulou. Então, até treinar isso, tu treina. Tu vai escrever no papelzinho, tu vai, sei lá, tu vai marcar um pontinho, enfim. Não sei o que tu vai fazer, mas tu treina isso. E tem uma pergunta aqui que eu acho que ficou até próximo, vou fazer uma adaptação. Lembrando que quem não baixou o e-book, por favor, gente, tá aqui no link, é só você baixar para ter acesso a todos esses top conteúdos. Que às vezes a pessoa chega e fala assim, mas de onde eles estão falando esses top conteúdos? Quem perdeu, o time aqui do Descomplica, gente, pegamos nos últimos 5 anos mais de 900 questões e sintetizamos, analisamos, separamos para saber quais são os top conteúdos. Eles estão disponíveis para você aqui, baixa para você saber o que estudar. Eu vou fazer uma adaptação na pergunta que vocês falaram muito bem a primeira. Tem algum assunto que seja já historicamente considerado difícil? E tem algum assunto que seja historicamente fácil? Vocês brincaram da mitocôndria, mas o quão sério é isso? Tipo, tem assunto que fala assim, putz, quando cai isso aqui é mole, faz porque você vai acertar. E também aquele que quando você olha, você fala assim, amigo, esse aqui é melhor a gente trabalhar com fé. A gente tá aqui na sinceridade. É isso. Vai, Caião, tem algum assim? Olha, tem, acho que a gente já falou, já até falei de alguns, tipo separação de mistura, é um que, pô, pra mim tu tem que acertar obrigatoriamente. Estequiometria a gente já classificou como algo difícil, assim, as pessoas têm medo de estequiometria, então não vou entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, tem alguns assuntos muito batidões, então, quando a gente fala de química ambiental, né, impactos ambientais de modo geral, como eles são assuntos muito cotidianos e muito amplos, dificilmente aparece uma questão, pelo menos dentro da química,
com alguma coisinha muito específica. Dificilmente, assim, uma pergunta do tipo, caraca, como é que é o número de oxidação do enxofre? Não. Então são questões que você consegue resolver fácil, porque provavelmente você tem uma base que eu falei contigo, que o Oda falou contigo, que o Hansen falou contigo. Então tu começa a juntar tudo isso na tua cabeça, as coisas fazem sentido, certo? Quando a gente vai agora para as questões talvez mais difíceis, eu diria as questões já de físico-química. Tá, vou tirar a estequiometria, porque a gente já falou muito de estequiometria, mas ela estaria como talvez a top 1 até pelo nome, né? A galera já tem um preconceito. Quando a gente fala de físico-química, o fato de aparecer um númerozinho, aí aparece uma unidade, aparece uma conversão de unidades, uma formulazinha. Então, ela tem um nível de dificuldade ali que já tá, como é que eu posso dizer assim, implícito no fato de envolver muita matemática. E aí, às vezes, o cara dá uma travada, às vezes bota um gráfico, bota uma tabela, tal, e aí talvez sejam meus tops mais difíceis, assim, a parte físico-química. E se biologia, Odinho? Tem isso também? Aí que você vê que o problema do aluno é a matemática. Não concorda comigo? Assim, o problema do aluno é a matemática, sinceramente, eu acho que é. Porque em biologia é a mesma coisa. Quando cai uma questãozinha de genética, probabilidade, cruza aqui com ali, o aluno também arranca aí os cabelos, entendeu? E aí, historicamente, o Enem já cobrou questões difíceis de genética. Cara, já caiu o linkage no Enem, já caiu genética de populações no Enem, que são alguns conteúdos de genética que são mais difíceis mesmo. Então, é aquele tipo de questão difícil que quando você vai resolver mesmo em sala de aula, você resolve em 10, 15 minutos com o aluno. Ou seja, na hora da prova, o aluno não consegue, é uma questão mais complicada, e aí é melhor pular. E eu concordo que a parte ambiental, eu acho que ela já está tão batida, né? Eu acho que ela faz tão parte assim do cotidiano da vida do aluno. Então, caiu cadeia alimentar, caiu relação ecológica, superaquecimento global. É uma questão que pode ter certeza que a maior parte dos alunos vai acertar também. Então, aquele olhar atento para as questões de ecologia, sem dúvida, é bastante importante. Que é isso. E olha só, e agora tem umas perguntas que os alunos do Descomplica mandaram, é isso? Vamos dividir dores aqui. Dores. Olha só. Caio, parece que estavam lendo seu pensamento. Você falou do preconceito com a estequiometria, que a galera já surta, mas cai, concorda? Cai. Cai, é fato. Fato. É mais fácil cancelar em um Natal que não cair estequiometria. É mais fácil. Então, pensando nisso, como que eu lido com as questões de estequiometria? Porque vai estar lá. Vai estar lá. Tem alguma dica para lidar com elas? Cara, tem. A primeira delas é coragem. Adorei Não, de verdade, de verdade. Anota, a primeira dica. E te falar, Coragem. não, porque a coragem, de verdade agora, abrindo meu coração com vocês, a coragem ela começa de agora. Sabe por quê? Porque tem uma galera que se fecha pra estequiometria do tipo assim, não vou estudar, não sei. E aí, cara, não tem como. Porque assim, ela cai muito, e às vezes ela cai pura, tipo estequiometria raiz, só que às vezes ela cai muito envolvida em outros assuntos. Então eu enfio estequiometria em soluções, em termo, em cinética. Então, o conceito mínimo, eu acho que todo mundo tem obrigação de saber fazer. A primeira é a relaçãozinha, que é tipo uma receitinha de bolo. Se eu tenho 3 xícarazinhas de farinha, quantos bolos eu faço? Ponto. É isso. Essa é a obrigação, tá? Então, a minha primeira dica já começa de agora. Se você tá pensando assim, caraca, tem que estudar estequiometria, o mínimo tu precisa saber. Fechou? Se você estiver confortável, tu vai para os passos mais difíceis. Agora, na hora da prova, né? O que tu vai fazer? Coragem no sentido de entender que é uma questão de estequiometria, certo? E que se você tiver tempo, porque essa entra numa daquelas que a gente vai fazer no final da prova, então é um pouquinho de coragem com sabedoria. Se você tiver tempo, você vai fazer a questão com paciência, né? Você vai tentar filtrar no enunciado o que você vai usar. Porque a questão de estequiometria normalmente é assim, ó. Ela te dá um número e pede outro em troca, só isso. Se eu falar assim pra você, Hansen, ó, com uma lata de leite condensado eu faço 30 brigadeiros, com 3 latas eu faço quanto? 90. Pô, mole. Que isso. Então, é tipo um agiota. então- Então, um número, você dá em troca e acabou. Resolveu. Então, o que rolou? Eu te dei uma receita, que no nosso caso é a equação química, e eu te dei uma informação, que era lata de leite condensado, você me devolveu uma, ponto. A estequiometria é isso. Só que muitas vezes o aluno tem dificuldade de enxergar isso. Então, o problema não é nem tanto a parte matemática, é o medo e a dificuldade de interpretação. Eu acho que se você tiver tempo, porque você já deixou pro final, e você tiver calma, tu faz. E treino, né? E treino. Perfeito. Volta aquilo que você falou. Volta aquilo por quê? Porque aí vai cair número difícil, sim. Vai cair regra de 3 difícil, sim. Mas você não vai fazer a regra de 3 na íntegra. Eu sou adepto, assim, do tipo... Nas minhas aulas eu quase que proíbo. Eu falo Faz assim, uma regra de 2,5. eu falo assim, olha, você está proibido de fazer regra de 3 multiplicando cruzado. Porque ensinam assim pra gente a vida inteira, né? Ah, multiplica cruzado, mole. Só que na hora tu não consegue, cara. Tu não consegue multiplicar cruzado.
Então, treinando outras maneiras de resolver, vendo a proporção entre um número e outro, tu vai resolver mais fácil, confia. Que E isso? não tem aquele livro também que ajuda, assim, que não aprendeu até agora? É a Bíblia. Que eu acho que uma boa oração também ajuda, não é não? Na questão de estequiometria. É, pode ajudar. Faz aquela Tudo oração ajuda, que, tudo pô, ajuda. tem, Ah, Oda, o que você acha que os alunos pediram em biologia? Você chuta alguma coisa? Não sei não, Cláudio. Não tem ideia não. Acho que estequiometria era meio óbvio, né? É. Seria. Biologia genética, talvez. Complicado. Vou lançar a pergunta que os alunos mais mandaram para biologia. Odinha. Como eu não me assusto em questões com gráficos? Ah, não acredito. Foi Sério essa? mesmo? Foi. Sério mesmo? Sério? E aí, viu? Novamente, porque o problema dos caras é a matemática. Não, mas sério, quando eu vou explicar gráfico para eles, tu vai me entender também. Eu falo, cara, pensa aí num gráfico qualquer, eixo Y, vertical, eixo X ali na horizontal. Pensa que todo gráfico, Y varia em função de X. Sempre. Y varia em função de X. O vertical varia em função do horizontal. Por quê? Caiu um gráfico, Hans, olhou o gráfico, você lê qual é o rótulo do eixo Y, e aí você vai ler, batimento cardíaco em função do tempo. Consumo de ATP em função das horas do dia. Taxa de fotossíntese em função da intensidade luminosa. Só depois você vai ver se é uma reta, se é uma curva. Mas então a grande dica é, olhou o gráfico, leia primeiro, óbvio, o título do gráfico, e lê os eixos, gente. Sempre o vertical em função do horizontal. Isso já vai ajudar muito na interpretação. E assim, uma outra dica, cara, que é válido para química, biologia, física, humana, língua, para tudo, é sempre ver também a legenda. O gráfico sempre tem uma legenda. Às vezes, gráfico, figura, imagem, tabela. E às vezes a legenda te dá uma dica sobre aquilo ali. Entendeu? Então você vai ali para os eixos, tal coisa em função de tal coisa, leu a legenda, que eu acho que isso aí já é mais do que meio caminho andado. Gente, lembrando que isso tudo que a gente está falando está no e-book, tá? A gente não vai deixar ninguém solto correndo para anotar, até porque você pode estar nos acompanhando da rua, do seu fone, malhando, Que delícia. Tecnologia, né, que fazendo isso, hein? um cardio. É verdade. Beleza. É verdade, a pessoa está super aproveitando o tempo dela. Pode estar ouvindo em velocidade 2 e aí não. Mas eu não consigo anotar, não tem problema. Pega as dicas e baixa o e-book que você vai ter todos os conteúdos. Passando para isso, vocês deram várias dicas, várias. Só que agora a gente não pode deixar de tocar num ponto que justifica, inclusive, por que vocês dois estão juntos aqui. Vamos começar um novo quadro? Vamos para o nosso gancho interdisciplinar. Que isso? Gancho. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Opa. O Enem não vai te dar uma prova de química, Faz sentido. uma prova de biologia. Ele Não. vai te dar uma prova de Natureza. naturezas. E é nessa hora que a gente vai falar de interdisciplinaridade, time. O primeiro desafio é falar a palavra interdisciplinaridade no meio de uma frase. Acho que essa é o primeiro desafio. A ideia aqui é a gente mostrar a conexão entre conteúdos de duas ou mais disciplinas, tá certo? E se cai no Enem, a gente te ensina a dominar. Vamos lá, vamos começar. Caio, você tem algum exemplo de conteúdo de química que costuma se conectar à biologia? Pra gente dar uma moral pro Oda? Tem. Vai. Na verdade, assim, não vou mais falar de química ambiental, tá? E Tá. de impactos ambientais, porque isso aqui já deu pra entender, né, galera? Toda hora eu vou falar de alguma coisa que vai estar na biologia. Mas, por exemplo, lembro de algumas questõezinhas, principalmente envolvendo, sei lá, alguma coisa no corpo humano. E aí, o que a galera faz? Tem uma questão que não é muito antiga, não vou lembrar agora o ano, mas fala ali do metabolismo da glicose, não sei se é da combustão da glicose e tal. E para química era uma questão de termoquímica, de energia, tá? Então ele tinha um enunciadozinho que falava ali, explicava, tipo, como que é o metabolismo da glicose e tal, e quando você olhava para química, na verdade você estava dentro do assunto de termo. Aí beleza. Pô, Caio, dá para resolver a questão só por química? Dá. Mas, por exemplo, se você faz uma questão de química, né? E você chega num valor de energia ali, a gente chama de ΔH, né, de variação de entalpia. Essa variação de entalpia ela pode ser positiva ou negativa, significando que você ou está perdendo energia ou que você está ganhando energia. Perfeito. O aluno muitas vezes ele vai desavisado para isso e o sinal que deu ele marca, vai embora. E ele não para ter uma análise crítica. Quando o cara olha a questão pelo viés da biologia, ele começa a perceber, pô, tem certos processos que o meu corpo faz que é para obter energia, sacou? Do tipo assim, eu tô consumindo glicose, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas caraca, a glicose ela tá funcionando no meu corpo para me dar energia. Então, eu posso fazer uma análise
e ver se o resultado que eu cheguei é coerente ou não, sacou? Se de fato aquele valor, aquele sinalzinho ali tá sendo condizente com o que apareceu na biologia. Então, eu acho que nesse aspecto, e aí, assim, dentro de corpo humano a gente tem, de novo, a parte de soluções, a gente tem a parte, por exemplo, de solução tampão, quando a gente fala de sangue. Então, eu ensino na química a solução tampão, perfeito. Ácido fraco mais um sal que tenha o mesmo ânion desse ácido, show. Provavelmente o Oda fala assim, olha, o sangue é tamponado porque ele não pode variar muito o pH, senão dá ruim, né? Senão tu morre. Então, ter essa noção é muito bacana, certo? Porque o cara já sabe, lá da biologia, que o sangue não pode chegar no pH 8, senão deu ruim, né? Perfeito. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho, assim. Você usar conceitos de uma para te ajudar, para te corroborar na resposta que você conseguiu achar na outra. Eu sei que você falou isso mais abertamente, Caio, mas acho que eu vou jogar essa pergunta pro Oda. Você fala nomes bonitos aí, variação de entalpia, certo? Detetive do prédio azul, você fala um monte de coisa aí, bonita e técnica. E não tô brincando. Aí chega na hora da prova e cai batata no feijão. É isso. E cai a pilha do notebook que não faz o menor sentido. É isso. Pra biologia, assim como o Caio falou, Oda, também, essa ideia de ser meio... Cara, para e pensa se isso faz sentido na vida. Em biologia serve também? Cara, então, assim, eu acho que historicamente serve, mas o Enem vem mudando, né, nos últimos anos. Eu acho que o Enem dos últimos anos, ele mais vem conteudista, Isso, assim, né? vem trazendo mais conteúdo, nomezinhos. Quando o Caio estava falando agora há pouco, né, assim, dos conteúdos afim, eu estava pensando, por exemplo, questão que perguntou o caráter anfifílico do fosfolipídio. Pra Não, calma aí, para. Anfifílico. Tem que ter limite, gente. Calma aí, não produção. a resposta era exatamente essa. Porque ele, fosfolipídio tem um fosfato que é polar e tem ali a porção lipídica que é apolar. E aí, por isso, ele acaba entrando na composição da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Aí o cara que está assistindo agora já desistiu, né? Mas é para mostrar que cai também essa parte de conteúdo, galera. Porque isso era até um erro, cara, que os professores faziam. Falavam assim, o Enem é muito fácil. O Enem é só interpretação. Longe de ser E fácil. tá longe de ser, entendeu? Então, acho que de fato, você tem ali essa mescla. Algumas questões que são o sal da batata, mas outras questões que vão acabar cobrando, perdão, alguns conteúdos que são mais específicos, sim, que por isso que é importante que eles tenham essa base teórica. Mas vocês acham que a gente pode, assim, é pesado às vezes a gente afirmar, mas você acha que quando a questão ela é muito cotidiana, a lógica ajuda muito? Pô, com certeza, né, cara? eu Com acho certeza. A gente sempre fala, cara, que um dos passos para você ir bem no Enem no vestibular é você ter visão de mundo. A gente sempre fala isso. É ter visão de mundo. Se o cara cozinha, se o cara tá ligado quando ele anda na rua, ele tá prestando atenção, sabe, nos fenômenos naturais. Pode parecer besteira, né? Mas o cara vê um documentário, o cara assiste um telejornal, o cara lê um blog de ciência. Tudo isso vai ajudar muito na hora de fazer a prova. Acho que isso é inquestionável, né? Cara, existe não sei se na galera da geografia fala disso, mas quando a gente fala ali de hidrólise salina, que é um nome bonito, né? Aí tu fala assim, cara, o que é hidrólise salina? Eu combinei com os alunos essa semana, dei aula essa semana, e falei o seguinte, olha, eu perdi a conta já de quantas questões de Enem caíram, que era falando assim, olha, um agricultor quer tratar do solo e tal, porque o solo tá com excesso de acidez. Então o que vai rolar? Cara, o Enem, provavelmente ele não vai te dar uma resposta que é totalmente incabível na prática. E aí, quando a gente para olhar, eu não sou agricultor, mas o Enem já me ensinou isso. Quando a gente para olhar na prática, o que acontece é que a galera usa, por exemplo, carbonato de cálcio, que é o famoso calcário, por exemplo. Então, cara, deve ter umas 3, 4 questões que a resposta é carbonato de cálcio, CaCO3. E aí, meu combinado com eles foi o seguinte, olha, se cair esse ano CaCO3, eles têm que me dar uma paçoca. Uma só. E aí eles vão ter que se organizar e dar uma paçoca. Porque, cara, é isso. É uma coisa do dia a dia. Não no nosso, mas, enfim, que acontece na realidade, sacou? Então o Enem não vai te dar uma resposta que é uma coisa que o agricultor vai falar assim, cara, nunca usei isso. Provavelmente vai ser algo realmente muito usado. Então o dia a dia vai te ajudar com certeza. Aquela questão lá da pilha, eu nunca tinha visto aquela questão. Mas quando você falou assim, eu vou usar 3 pilhas. Eu falei, cara, a menos que seja uma pilha monstruosa. Tamanho de um É isso, bar. não dá, não tem como. Como é que eu vou ligar um celular ou um notebook? Não vai. Eu já eliminaria. No marca-passo. Vou botar 3 pilhas no marca-passo. Como é que faz? Não dá. Coisa que não faz o menor sentido. E eu lembro quando eu fiz vestibular, eu fazia prova específica de matemática para o FRJ. Mesma prova da engenharia para geografia. Sacanagem. Acho errado, inclusive, deixar aqui o protesto. E aí eu lembro de uma questão que ele dava uma fórmula, tá, para você descobrir qual era o horário de um jantar surpresa de noivado.
Só que ele usava números imaginários para que ninguém descobrisse qual era a hora e era lá um segredinho. Eu olhei para aquilo, inicialmente eu não sabia fazer. O que eu fiz? Jantar de noivado surpresa, resposta 21 horas. Que horas você vai marcar um jantar de noivado surpresa? 9 da noite. E a resposta era 9 da noite. Óbvio que depois eu peguei, fiz a fórmula, botei. Quando eu achei 9 da noite, falei, cara, Faz sentido. faz sentido. Mas se fosse uma questão múltipla escolha, não tô falando para você fazer isso, pelo amor de Deus. Mas a lógica ajuda muito. A lógica. É uma saída, Assim, no desespero, ao invés de tu chutar no cartão direto, né? Tu fala assim, caraca, faz sentido isso? Não faz? Não é nem chutar, mas só de eliminar a opção já ajuda. É isso. E agora uma para vocês, pra gente fechar rapidamente, que é, se você tivesse que responder sim ou não, questão interdisciplinar é mais difícil? Se for interdisciplinar, é mais difícil ou é mais fácil? Sim ou não? É mais difícil? Não. 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 Agora uma polêmica. E Se tiver uma interdisciplinar entre biologia e química, é mais fácil resolver por onde? Eu sei que depende da questão. Eu sei que depende. E que cada um tende a puxar pro seu lado. tá. Mas pensa agora no aluno. Caraca, é difícil. Essas questões interdisciplinares, elas geralmente têm mais de um caminho de solução. Tem. Sim. Você acha que é mais fácil o cara ir por... Essa é polêmica, É hein? polêmica, Porque eu tô pensando em várias aqui, já que inclusive tu vai olhar o gabarito tem assim, ó, pelo ponto de vista da química, e outra pelo ponto... Tô pensando pelo aluno médio, eu acho que os alunos tendem a ter mais facilidade. Posso estar errado, e Não, você pode discordar. eu também não... Mas eu acho que os alunos tendem a ter mais facilidade na biologia do que na química. E assim, eu era até o oposto, tá? Na minha época de vestibular, eu era melhor em química do que em biologia. Mas eu acho que, em média, o pessoal tem mais apreço, digamos assim, pela biologia do que pela química. Então, talvez o caminhar da biologia acabe sendo mais fácil. Talvez ele enxergue mais facilmente, né? no eu acho que é um cotidiano pouco dele. disso. E aí, por isso, a questão acaba se tornando mais Sim. fácil. Principalmente pensando nessa ideia de que o Enem vai provavelmente cobrar coisas que estão ao alcance nosso, do público geral, digamos assim. Eu acho que a biologia é mais acessível, né? A química acaba sendo mais exatas, assim, mais pesada nessa questão. Então, acho que talvez pela biologia. Mas assim, por uma questão de puro preconceito mesmo do aluno. Porque, pois como é, eu disse, sim, eu sim. gostava... Na época eu achava mais fácil até Pois química é. mesmo, mas acho que, como em termos gerais, o aluno ele tem um certo... fica refratário com É a um química, com a preconceito, física, um preconceito. E aí a biologia tende a ser ali a boia de salvação na prova de ciências da É natureza. isso. Que é isso. Passamos bem pela polêmica. Passamos tão bem que eu acho que a gente tem que ir pro nosso próximo quadro. Prepara aí, Transabec. Agora vamos começar a narração que dá jogo. Que isso? Olha aí. Nossa, eu queria muito isso na minha vida, que eu falasse e aparecesse uma tela atrás com o que eu tô falando. Me sentindo um filme. Olha só. A gente vai finalizar. O que os professores vão fazer agora, tá? Eles vão explicar o conteúdo como se estivessem comentando uma partida de futebol. O que a gente vai fazer? Cada um vai receber uma fichinha e ela vai ter uma explicação. E ela vai ser a explicação a ser narrada. Mas olha só, mas eles não sabem o que tem na ficha, eles não sabem o que vão ter que falar. A intenção é o quê? É despertar o comentarista esportivo que tem dentro deles. A intenção é rir, né, da gente. Eu não queria falar isso abertamente, mas a intenção é dar um corte divertido para as redes sociais e que você curta quando esse corte for lançado e compartilhe. Já pedindo agora logo, ó, você curte, compartilha e comenta o corte que vai sair daqui, baixa logo o e-book que tá na descrição, ainda manda isso aqui pra muita gente. Que é isso? Vamos, não. Ah, gente, não dói. Não dói, aqui tem, cara, teve muita dica maneira. Então, vamos lá, até fiz uma pausa agora, não dói. Curte, compartilha, comenta e manda, porque aqui vai ter muita coisa legal e depois no corte faz a mesma coisa, hein? E não deixa de baixar o e-book, pelo amor de Deus. Tá aqui ouvindo a gente 1h30. Bota aí trabalhão, não- pô, é só clicar no link, né? Aí não baixa o e-book, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos começar. Vamos manter a ordem que a gente fez o tempo todo. Vamos começar com o Caio. Caio, pensa aí qual é a tua referência esportiva para esse momento. Um comentarista, um narrador. Pô, mas aí isso é pegadinha. Porque se eu falar Galvão, por exemplo, eu vou ter que falar igual Galvão. Vai. Então vai Então ser não fala Galvão. Não, mas vai ser Galvão. Podia escolher um mais tranquilo, né? Mas Puxa um tá de boa. Casagrande. O Casagrande ia ser bom, né? Puxa um Luiz Tá, vai, Roberto. pode ser um Casagrande. Puxa um Júnior, craque Júnior. Ah, o Júnior era mais neutro, né? Mais neutrão, Um pouco mais suave. tranquilo. Não, mas acho que talvez o Casagrande fique melhor. Vambora. Gente, prepara esse corte, vai que ficar isso, muito bom. gente. Eu não tava preparado pra isso. E olha só, o Caio agora... Calma, aí eu vou ler o que tá aqui, só que com a voz do Casagrande. Você Como- não sabe nem o que é. É. Você vai virar a ficha e começar a ler. Só pra eu saber, tem um parágrafo ou tem só tipo Um uma frase, parágrafo. assim, um tema? Não, são 6. 6 parágrafos? 6 frases.
Redação do Enem. Você vai ler uma Argumento redação 1, do argumento Enem. 2. Não, agora, você só não vai ter tempo. É virar e ler. Que isso. Tá pronto? Prepara. Fecha nele, câmera. Que louco, Vai, calma. vai. É virar e ler. 1, 2, vai! Segura e vai. Começa, vai. Segura! Estequiometria. Na estequiometria estudamos as relações numéricas das reações químicas. Para realizá-la, é necessário conhecer a proporção em que as substâncias reagem. Galvão, essa informação é indicada pelos coeficientes estequiométricos. Por isso, nos cálculos estequiométricos, é imprescindível uma equação química devidamente balanceada. Olha a regrinha do macho aí. Devidamente balanceada. Ó, Que isso? Acho que o meu Casagrande ficou meio esquisito, né? Mas tudo bem. deu sono, mas ele dá sono mesmo. Então acho que foi bom. Devia ter sido o Galvão, mas vai, eu confio no Oda. Olha, tem sua referência? Cara, então, eu não tenho nenhuma referência assim, pá, individual. Vai ser um narrador qualquer. Eu vou incorporar um narrador e vai ser tipo rumo ao gol. Então vai. Prepara. Virar o cardzinho. Fecha nele. Fecha nele. Foi. Card de biologia genética pra você! A genética é uma área da biologia que estuda a relação entre os genes e características hereditárias. Nela estudamos principalmente as leis de Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, que foi meio Garotinho. rádio. É rádio isso! Por ter sido o primeiro a estudar o cruzamento de ervilhas com o objetivo de compreender e explicar como as características são passadas através das gerações. Comenta aí, Caio. Pois é, Comenta Ian. aí, Caio. E aí, o que você acha, meu amigo Caio? Como você encara a genética no jogo de hoje? O menino Mendel é aquele da ervilha? Exatamente! Cruzou ervilhas. Graças a isso, os nossos estudantes odeiam ervilhas até hoje. Esse corte ele vai ser sucesso. E só pra gente ter o compromisso com o conteúdo, vocês leram só um parágrafo. Tem que completar alguma coisa ou tá bom? Ou foi? Eu acho que tá bom, mas assim, no caso da genética é legal. O Mendel é o pai da genética. E como pai, quais foram os 2 filhos que ele teve, né? Pode ser com a minha voz mesmo, em vez de narrador? Pode. Os 2 filhos do Mendel foram a primeira lei e a segunda lei. A primeira lei simplesmente te diz que você tem 2 genes alelos para cada característica. Tipo, o azão e azão, azinho, azinho, azinho. Mas que na hora de cruzar, você manda só um pro seu filho. Tá? Então, a primeira lei de Mendel é para um par de genes. E a segunda lei de Mendel é que a segregação de um gene independe do outro. Então, na hora de ter um filho, não importa se vai um gene para a cor de cabelo X, porque a cor do olho não vai ter nada a ver, o tipo sanguíneo não vai ter nada a ver, tipo isso, beleza? Que isso. Gente, eu queria lembrar agora pra você, se você ainda não baixou o Top Conteúdo, eu não entendi qual é o foco. Eu sei que você pode gostar muito do Oda e do Caio, mas não deixe de baixar o Top Conteúdo. E lembrando que você tem um compromisso 12 e 19 de novembro, vulgo véspera do Enem. A gente vai estar no nosso super mega aulão, que vai culminar nessa campanha que a gente está fazendo, as super revisões dos top conteúdos. A gente vai estar contigo na véspera, de mão dada, segurando até a hora da prova. Então bota na tua agenda, 12, obviamente, para o primeiro dia, redação, humanas e linguagens. E no dia 19, com eles aqui, obviamente. Vai ser o primeiro aulão do Caio. Vai ser ele. Vai ter Estreia. trote. Nem sabe. Eu vou Já não basta o Casagrande sonolento. Eu vou né? dar 2 dicas. Se prepara, se você tiver preço ao cabelo, Ele. estuda Código Morse. Olha só, vamos lá. Então, 12 e 19 de novembro, vocês têm esse compromisso. A gente vai estar lá nesse mega aulão pra gente fazer essa revisão. Então, não perca, a gente vai estar lá com vocês, de mão dada. Então, assim, vai ser um dia muito especial, muito divertido, muito leve, que a gente vai estar junto, tá? Eu queria agora agradecer demais Caio e Odinha. Vocês voaram. Foi muito legal, passou rápido, eu nem senti. E eu queria agora dar aquele espaço final em que você dá suas redes sociais, se você tá aí com algum projeto, se você tá fazendo algum trabalho, o que você tá fazendo, manda aí pra gente. Dar aula é mó trabalhão, pô. E a gente dá aula pra caramba. Ah, mas tem alguma coisa Dá extra? aula pra caramba. Tá fazendo nenhum projeto extra? Um projeto extra, eu tenho alguns projetos, não sei se são viáveis. Não, mas. Fala que tá querendo ser papai, né, agora. aquela Caraca, história. pode falar isso? Pode. Não, tá doido, imagina. Minha mulher vai ver, ó, tu nem me avisou que tá querendo ser papai. Não, galera, ó, projetos eu tenho vários pra sair, né? Não tá saindo nada, mas
Meu arroba czanvettor, certo? ZANVETTOR, tá? Então, estou no Descomplica terças e só terças, mas o dia inteiro. E aí, qual é o meu projeto que tá mais passa aí que não sai nunca, né? Prometo ser uma pessoa mais ativa nas redes sociais, prometo postar riozinhos com dicas, com comentários, com resoluções, com conteúdo. Então, sigam e vambora juntos. Que isso. E você, Rubens? É isso aí, ó. Meu nome é Rubens Oda, muito prazer, professor de biologia. Meu arroba é o prof.oda, não fala rápido que pode sair uma coisa estranha aí, né? Então, é prof.oda nas redes sociais e meu projeto de vida é seguir aqui no Descomplica, ajudando você, ajudando muita gente. Pô, tô aqui desde o começo, né? Então, tenho certeza que milhares, quiçá milhões de estudantes já passaram por aqui e isso me deixa muito feliz. E tô torcendo muito para tua aprovação, para o teu sucesso. Então, ó, vou reforçar as palavras do Hansen, baixa o e-book, dá aquele gás final, porque assim, pode ser ali uma meia dúzia, umas 10, 15 questões a mais que você acerte, que podem fazer uma diferença na hora do teu resultado lá do SISU. Então, que venha a aprovação, gente. Sucesso para você. Meu projeto de vida é a tua aprovação. Que isso. Gente, que isso. Queria agradecer. Eu me chamo Hansen, você me encontra no @HansenOficial e este foi o primeiro episódio do nosso Revisão 10 Estrelas. Que é isso, gente, esse nosso videocast que ele tá aqui para fazer o aquecimento do jogo pro Enem, tá bom? Faz o seguinte, aproveita, conta aqui nos comentários qual matéria mais te interessa, tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal, baixar os e-books gratuitos para ter acesso a todos os exercícios e conteúdos que mais caem na prova. Gente, muito obrigado, até a próxima, fomos!